Muito bem, olá você que me assiste no nosso curso pós-online. Eu sou Marcos Dias aqui para fazer uma atualização bem rápida da questão que diz respeito à sentença, né? Porque eu queria comentar com vocês os desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal em 4 ações constitucionais muito importantes que trataram de juros e correção monetária, né? E quais foram as principais consequências. É claro que a jurisprudência vai se estabilizar, mas hoje a gente já pode falar algumas coisas importantes, né? A gente sabe que quando a gente tinha no sistema pré-reforma trabalhista, só para lembrar vocês, nós tínhamos o artigo 39 da Lei 8.177 de 91, que previa no seu caput a ideia, né, de juros de mora equivalentes a TRD, acumulada no período entre a data do vencimento e seu pagamento, estava lá no artigo 39 caput, e no parágrafo 1º se falava de juros de mora de 1% ao mês, que era considerado justamente a questão dos juros. Então, o artigo 39 caput, rapidamente, apesar da expressão juros de mora, como é que historicamente interpretou a Justiça do Trabalho? Ela interpretou que juros de mora do parágrafo do caput do artigo 39, na verdade, era correção monetária, né? E os juros propriamente ditos, né, do capital, a recomposição do capital, era o parágrafo 1º, 1% ao mês, né? Que, ainda que não explicitados na sentença, é o parágrafo 1º, muitos de vocês estranham lá aquela súmula 211 do TST, que fala que os juros vão se incidir na sentença, ainda que não explicitados, né? Vão incidir na execução, ainda que não explicitados na sentença. Isso vem do parágrafo 1º do artigo 39, né? Que a gente sempre diz, ó, juros, correção, são o que nós podemos chamar tecnicamente de pedidos implícitos, tá? Aí a jurisprudência evoluiu, e não evoluiu na Justiça do Trabalho, ela evoluiu na Justiça Comum, tá, gente? No STJ. Chegou até o Supremo. A questão de se utilizar critérios de correção monetária ligados à TRD, tá? Ligados à correção da caderneta de poupança. E aí, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, depois o STJ, o TST por arrastamento, quando o Supremo foi falar de critérios de correção monetária dos débitos em fase da Fazenda Pública, passou a entender que TR não corrige nada, não mudava nada, e que deveria ser aplicado, né, o IPCAE, que foi o índice que isso entendeu mais interessante. E aí, houve vários julgados no Brasil inteiro, essa questão começou a ser discutida, até que veio a reforma trabalhista de 2017, que no seu parágrafo 7º restituiu a TR, né? E falou em atualização dos créditos pela TR, a partir do ajuizamento na base do artigo 883. A questão é, tudo bem, TR, 1%, a reforma trabalhista quis, de uma certa maneira, fazer algum tipo de antídoto contra a jurisprudência que já estava mudando e entender que TR não corrige absolutamente nada. O próprio Supremo Tribunal Federal, falando da TR como índice de correção de débitos contra a Fazenda, começou a dizer que a TR considerava, inclusive, um confisco, né? Considerava, inclusive, uma violação ao direito à propriedade, né? Ainda que falasse de correção de direitos, né? Por quê? Porque não corrigia nada. Era muito menor do que realmente o valor, a expressão econômica temporal daquele quantum debeatur. Então, apesar de ter essa questão, o Supremo Tribunal Federal, então, e a gente tinha também, já volto aqui na súmula 381, que falava do 5º dia útil subsequente, a súmula 439, que eu quero encerrar falando com vocês dessa súmula, né? A súmula 200, que dizia que os juros incidiam, não há juros sobre juros, quando a gente usava o parágrafo 1º sobre o principal já corrigido, né? Porque uma coisa era juros, outra era correção monetária, súmula 200. Por isso que os juros de mora eram calculados depois que a importância total era corrigida. E a súmula 211, né, que já citei aqui para vocês, que falava, que deixava claro algo que nem precisava estar tão claro, porque juros e correção, desculpe, deixando explícito algo que já era claro, né, que era justamente a questão que juros e correção não precisam estar tecnicamente na sentença, né? São o que nós podemos chamar de pedidos implícitos. Então, essas 4 súmulas, eu quero falar sobre elas nessa atualização,
Nós tivemos a discussão sobre o 883, 79, parágrafo 7º. Tá? A gente sabe que o TST também tinha a OJ 382, entendendo que a Fazenda Pública, né, quando respondia subsidiariamente, não se beneficiaria dos juros do artigo 1º-F da Lei 9494, né, porque ela seria devedora subsidiária, né, que é 99% dos casos em que a Fazenda responde por dívidas trabalhistas em casos de responsabilidade subsidiária. E aí nós tivemos, então, a ADC 5859, as ADIs 5867 e 621, que começaram a discutir a questão da correção monetária. Vejam, a discussão da correção monetária, tá, que era originariamente o objeto da ADC 5859 e da ADI 5867 e 621, estavam discutindo dois dispositivos específicos, né? O parágrafo 7º do artigo 879 e o parágrafo 4º do artigo 899, né, da CLT. Essa era a discussão, né? Com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. É que sobreviesse uma solução legislativa, né, que até hoje não temos, até hoje nós não temos, e não sei quanto teremos. Se tiver, eu venho aqui atualizar para vocês, tá? Mas até que sobrevenha uma solução legislativa, se aplicaria, então, o IPCAE na fase pré-judicial, a partir da citação à Selic. Vejam, você está vendo aí comigo a certidão de julgamento. Quando a decisão, né, teve aquela certidão, a gente sabe que o Supremo demora a publicar as suas decisões, o que não impede a imediata eficácia das decisões do Supremo, mas essa foi a certidão de julgamento, considerou inconstitucional o parágrafo 7º do artigo 879, que falava da correção monetária pela TR dos débitos trabalhistas, e também constitucional o parágrafo 4º do artigo 899, que falava da correção pela TR dos depósitos recursais, aqueles depósitos que ficavam sob a tutela da Justiça do Trabalho. Beleza, então a ideia era tentar aproximar o processo do trabalho e os débitos trabalhistas dos débitos civis. Isso é mencionado claramente no julgamento. O artigo 406 é mencionado claramente na certidão de julgamento. Né? Porém, algumas questões são importantes. Quando a gente olhou, né, para a certidão fala mais um pouquinho, fala na modulação dos efeitos, né? Que nessa altura já nem nos interessa tanto, que fala que são válidos, né? E não ensejam qualquer discussão, os pagamentos já realizados, seja com TR, seja com IPCAE, seja com juros de 1%, né? Ou as sentenças transitadas em julgado com TR mais 1%, ou IPCAE mais 1%, né? Aplicando, então, para os processos sobrestados na fase de conhecimento. Essa foi uma modulação, essa modulação aqui ela foi importante, claro, né? Porque dependia um pouquinho do trânsito julgado, dependia se já havia pagamento, é óbvio, né? Foi uma modulação, né, ex nunc, né? Não retroagiu, mas com essa ideia de se aplicar imediatamente, inclusive para aqueles processos em que tiver ocorrido uma omissão na sentença ou no acordo, né? Aquele famoso juros e correção monetária na forma da lei, né? Que eu tenho certeza que vocês, como advogados, já devem ter visto muitas vezes. Né? Então, se aplicariam esses critérios. O problema foi que quando nós olhamos para a emenda, duas questões se tornaram problemáticas. Né? Porque o que o Supremo declarou? Peguei esses 3 itens específicos da emenda do voto publicado, né? Como foi originariamente publicado. Então, se deu a interpretação conforme a Constituição, se determinou, então, a incidência dos mesmos índices de juros do direito civil, à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possui regramento específico, né, o tema 810, as ADIs 4357, 4425, né, 35348, que aí é quando a Fazenda vejam, esse regramento específico, dívidas da Fazenda, é o caso em que a Fazenda é diretamente condenada. Tá? Porque nos casos em que a Fazenda é subsidiariamente condenada, vale aquela OJ que nós já falamos. Aí vai valer o critério também, né? Porque ela é subsidiariamente. Mas aí no item 6,
O que o Supremo fez no item 6 e no item 7? Ele dividiu a incidência de juros e correção em dois momentos específicos. Tá? Na fase pré-judicial, que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, tá? E aqui antecede o ajuizamento, no corpo do voto houve um problema, depois gerou até embargo de declaração, que o ministro Gilmar Mendes falava de citação, pensando no processo civil, nós estamos no processo de trabalho, né? E no processo de trabalho, o ajuizamento da ação já torna preventa, né? Já interrompe a prescrição, né? Já pode implicar em fraude de execução, com simples ajuizamento. Por quê? Porque a citação é ato de cartorial, ainda previsto na CLT, né? Não há despacho liminar. Então, talvez o ministro Gilmar, no corpo do seu voto, tenha pensado no processo civil, mas no processo do trabalho a gente sabe que é do ajuizamento. Então, antes do ajuizamento, o que nós temos? IPCAE. Tá? Só que o Supremo, isso ficou claro, ele também mencionou a indexação de juros legais. Tá? Vejam o que aconteceu aqui, está em vermelho no seu slide, né? Nesse slide aqui que eu preparei para vocês. Veja que ele coloca claramente, né? E aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, né? Ou grifar, não consigo, mas vejam, ele traz aqui claramente a ideia de que, além da indexação, está em vermelho aí, na parte vermelha no item 6, serão aplicados juros legais. Então, veja, no item 6, para a fase extrajudicial, o que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, vamos ter o quê? IPCAE mais juros legais. E aí é uma simples menção ao artigo 39, caput da Lei 8.177/91. Simples assim. E na fase judicial, o que o Supremo Tribunal Federal acabou preconizando? Vamos aplicar a taxa Selic. Tá? Com juros, Marcos? Não. Tá? Essa taxa Selic não poderia ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, porque senão nós teríamos o que nós chamamos de bis in idem. Tá? Então, vejam que aí, no item 7, nós encontramos, então, toda a questão de que, e aí muita gente entendeu que houve julgamento ultra petita, porque não se estava discutindo os juros do parágrafo 1º do artigo 39, o que se estava discutindo era o critério de correção monetária do artigo 39 e depois do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, com a reforma trabalhista, estava discutindo a TR, só que o Supremo entendeu em ampliar a discussão e dizer, olha, a partir do ajuizamento da ação, na fase judicial, é só taxa Selic. IPCAE mais juros legais na fase que antecede o ajuizamento das ações, beleza? E, posteriormente, taxa Selic. Só, porque a taxa Selic já seria, ao mesmo tempo, tá, um critério de correção e juros. Né? Então, não pode ter qualquer outro índice de atualização monetária, qualquer outro índice de juros moratório, porque a taxa Selic já comportaria, tá, os ambos. Haveria um bis in idem. Tá? Os economistas já explicam que isso é verdade. Beleza. O que pode ser bom, pode ser ruim, né? Eu vi muito choro na época em que a taxa Selic estava baixa, né? Na época do julgamento, com a taxa Selic alta, né? Às vezes até pode passar 1% ao mês com as TR. A TR é bem baixinha, bem pouquinha. Né? Mas, enfim. Quais foram as questões que subsistiram, e por isso nós estamos falando aqui nessa aula de atualização, né? Isso é importante. Porque que taxa de juros é essa? Porque muitos julgados começaram a entender que não poderia ser com 39 caput, apesar do acordo estar falando aqui 39 caput, né? Vejam aí na última linha do item 6 do trecho da emenda. Tá? Muita gente dizia em muitos acordos. Gente, houve uma grande quantidade de reclamações constitucionais no Supremo, porque haviam tribunais que entendiam que ali você estava falando da taxa, né, na fase pré-judicial, você estaria falando do IPCAE mais 1%. Porque o caput não é juros. O caput é correção monetária. Lembra que eu falei para vocês que essa era a visão clássica do seu trabalho, a meu ver, acertadíssima, né? Que o caput, apesar de falar de juros, ele estava falando de correção, e que era o parágrafo 1º que estava falando de juros propriamente dito. Né?
Então, o ministro Gilmar Mendes interpretou de outra maneira. Então, que juros são esses que nós temos na fase pré-judicial? Nós temos juros? Temos. E que juros são esses? O caput do artigo 39. TRD. A TRD acumulada no período entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Né? É óbvio que a gente não vai poder utilizar esse efetivo pagamento, como está no trecho. Isso aqui é um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, que o Supremo vem citando claramente em todas as reclamações que chegaram no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, tem Selic? Tem, mas além da indexação, Selic pelo IPCA, além da indexação pelo IPCA, a TRD acumulada no período compreendido da data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. É claro que não pode ser o efetivo pagamento, né, gente? Por quê? Porque o seu efetivo pagamento, se ocorrer na fase judicial, evidentemente nós estaríamos falando da taxa Selic. Tá? Então, é até o dia anterior ao ajuizamento da ação. Nós vamos aplicar também a TRD e o IPCA. A partir do ajuizamento, é só taxa Selic. Tá? Isso ficou esclarecido nos embargos de declaração do voto do ministro Gilmar Mendes. Tá? Ele acabou esclarecendo isso. Então, isso é muito importante. A primeira questão importante é mencionar, então, que não tem como entender que isso aqui que aquela visão originária de que o parágrafo 1º do artigo 39 traduzia os juros por 1%, né? E o caput era a correção, ela caiu por terra. O que o ministro Gilmar Mendes está falando, e o que ficou pacificado, isso é muito importante, assim que a ST está decidindo, tá? Ficou pacificado que nós temos dois momentos. O momento pré-judicial, o vencimento da obrigação, até, né, o ajuizamento da ação, apesar do trecho do voto falar em pagamento, os ministros se confundiu, é até o ajuizamento. A partir do ajuizamento, só taxa Selic. É assim que ficou fixado, tá? É claro que o que vai ser data de vencimento da obrigação, né? O que vai ser taxa de vencimento da obrigação? Vamos voltar aqui rapidinho. Vai ser o que está lá na famosa súmula 381. Porque quando é que se vencem, né, as obrigações trabalhistas? No 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Né? Então, a correção monetária e também os juros que existem na fase pré-judicial e vão utilizar o índice do 5º dia útil do mês subsequente, por causa do artigo 459 da CLT. Né? Se essa data limite for ultrapassada, aí vai ter correção monetária e juros, a partir do 5º dia útil. Então, a súmula 381 vai continuar? Vai. Tá? Então, de alguma maneira, vai ser adaptada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento que eu atualizo para vocês, não está gravada, não está modificada ainda, mas isso é claro que vai acontecer. Tá? E é evidente que a gente precisa interpretar a súmula 381 já com as lentes do julgamento do Supremo na DC 58, 59, nas EDIs que eu mencionei. Primeiro ponto. E o outro ponto polêmico que eu queria conversar com vocês é como é que ficam os danos morais, Marcos? Porque a decisão do Supremo foi muito clara, fala da mesma forma que o direito civil, e o problema da súmula 439 é que nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor e os juros desde o ajuizamento da ação. Qual é o problema, Marcos? O problema é que do ajuizamento da ação não tem mais, é tudo Selic. Juros e correção monetária ficaram todos condensados num índice só. E agora? O que vai acontecer com a súmula 439? Tá? Nesse momento que eu gravo a atualização, não há mudança ainda. O que eu penso? Eu penso que essa súmula 439 sofreu um overruling. Né? Mas, Marcos, por que sofreu um overruling? Porque, evidentemente, vai ser a data. Né? Aí é que é o problema. Ela não se coaduna com a decisão do Supremo. E aí duas correntes se formaram. Tá? Há uma corrente que entende que vai ter que aplicar sobre essa indenização a taxa Selic desde o ajuizamento da ação, tá? Sobre a interpretação que a ADC 58 e 59, ao uniformizar a taxa Selic, elas acabariam prevalecendo nesse caso concreto, tá? Há um entendimento do outro lado que não vai ser tudo da decisão de arbitramento. Você arbitrou ou alterou o valor, a partir dali você incide a taxa Selic, tá? No espírito da súmula 439. Ela apenas não vai ter mais atualização monetária no marco e juros e correção do outro. Juros moratórios de um outro.
na verdade, ambos estariam todos inseridos na taxa Selic. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que dano moral, né, decorrente da relação de trabalho, ele não é tecnicamente um pedido trabalhista, no sentido da acepção própria do termo, né? Então, na minha opinião, o certo seria, assim eu faço as minhas decisões, taxa Selic a partir do arbitramento da decisão, tá? Porque é assim que se faz para o direito civil. Tá? Agora, há quem defenda que tem que ser o ajustamento da ação, com base no artigo 883 da CLT, que manda imprimir juros a partir do ajustamento. A taxa Selic está remunerando juros e correção ao mesmo tempo, tá? Então, haveria-se, nesse caso, a necessidade de se computar a Selic desde o ajustamento. Outros entendem que vai ser a Selic, sim, mas a partir do arbitramento. Esse é o ponto que ainda é polêmico, que é preciso a gente esperar a jurisprudência se estabilizar para a gente ver como que vai ficar, inclusive, a súmula 439. Tá? Então, esses são os dois pontos. Por último, queria falar só da Fazenda. Na verdade, reafirmar o que eu já disse. No caso da Fazenda Pública, nós temos duas situações completamente diferentes, e isso ficou claro obter dictum, tá, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Se a gente olha para a ementa do Supremo Tribunal Federal, né, se a gente olha aqui para a ementa do voto do ministro Gilmar, ele claramente tira as dívidas da Fazenda Pública por existência de regramento específico, tá, da exegese da ADC 5859 e a DI 5867 6021. Ou seja, do standard jurisprudencial, você exclui a Fazenda como devedora principal. Então, você que advoga, tá, para empregados públicos, que muitas vezes ajuizam ação em face de municípios ou, às vezes, entes públicos que têm como regime jurídico a CLT, tá? Que é um regime híbrido, né? Eles são seletistas, têm direitos de greves trabalhistas, mas tem algumas questões administrativas que o Supremo tem definido que a competência não é nossa, né? Inclusive para a greve desse servidor seletista, o Supremo definiu que a competência não é nossa. Mas se você ajuiza um município, por exemplo, um servidor público que ajuizou uma ação contra o município, ele é seletista, ele quer hora extra, ele quer um direito da CLT adotada por aquele município como seu regime jurídico único. O critério, nesse caso de correção monetária e de juros, não vai ter nada a ver com a DI 5859, com esse novo padrão do parágrafo que declarou inconstitucionalidade do parágrafo 7 do 879, né, com essas ADIs. Não vai ter nada a ver com isso. Tá? Vai ser o julgamento do tema 810, de repercussão geral, das ADIs 4357, 4425, 5348. Né? Então, aí, esse vai ser o parâmetro para esses casos. Agora, nos casos em que a Fazenda é devedora subsidiária, eu acredito que a tendência é que a OJ 382 da SDIU continue valendo. Tá? Acredito muito que o TST vai manter o critério da OJ 382, afastando os parâmetros de dívidas da Fazenda Pública. Por quê? Porque, nesse caso, o condenado principal é o ente privado. Então, aplicar-se-ia, né, os estándares do Supremo Tribunal Federal para os créditos trabalhistas, que aproximou créditos trabalhistas e civis, em geral, na sua particularidade, apenas com aquela particularidade da fase pré-judicial, que vai ter TRD, né, artigo 39, caput da Lei 8.177, e súmula, e artigo, e taxa IPCAE, né? Não vai ter TR. Muito interessante. A gente pode criticar o julgado do Supremo de várias maneiras, tá, gente? Talvez tenha todo respeito ao ministro Gilmar Mendes, grande ministro e tudo, mas tem algumas questões problemáticas nessa interpretação, tá? Mas foi exatamente essa interpretação do ministro, e as reclamações do Supremo têm vindo em todas elas nesse sentido, e os tribunais começam a se conformar à interpretação do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então é isso que eu queria, nessas breves palavras de atualização, falar com vocês, comentar esse julgado e todas as suas repercussões, tá? E fico aí sempre à disposição, tendo alguma coisa nova, venho atualizar para vocês, tá bom? Forte abraço para todos, beijo no coração, fiquem com Deus. A gente se vê.